pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de começá-lo, se inscreva, deixe o seu like, ative os sininhos. Vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, sobre o vinho na época de Jesus. Algo que muitas pessoas pensam de uma maneira, outras pessoas pensam de outra. Então esse vídeo é para colocar um outro ponto de vista. Ele não tem o poder e nem a razão de ser detentor da verdade absoluta, mas aqui vai um pouco de alguns estudos que eu andei fazendo e que são bastante interessantes para a gente aprender. Beleza? Vamos à palavra de Deus. João 2, 7, 10. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com a água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem, os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Provérbios 21. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Salmo 104, 14 e 15. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Provérbios 31, 6, 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. 1 Timóteo 5, 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Bem interessante esses textos falando sobre vinho. Nós vimos aqui que inclusive Paulo recomendou que Timóteo tomasse esse vinho como remédio. E uma coisa que nos salta aos olhos aqui é que quando Jesus transformou a água em vinho, fisicamente, você sabe qual teria que ser o poder molecular para transformar água em vinho? O poder molecular teria que ser o mesmo de a explosão de uma estrela supernova. Ou seja, teria que ter a explosão de um planeta. A energia liberada ali seria capaz de transformar a água em vinho. E o Senhor Jesus Cristo simplesmente, Ele não fez nenhum passe de mágica, nenhuma abano de mãos, nem nada. Ele simplesmente falou: coloque água ali e sirva o vinho. Olha que poder absurdo que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nos salta aos olhos, e é a matéria do objeto da discussão e do estudo desse vídeo, é que alguns, não vou dizer a maioria, porque a maioria entende da forma que eu entendo, alguns entendem que o vinho da época de Jesus não tinha álcool, tá? Então esse estudo é colocado de uma maneira que a gente possa entender um pouco melhor esse raciocínio, mas eu deixo aqui o meu respeito a quem pensa diferente, porque eu não sou o dono do saber e ninguém é o dono do saber. Tá? Só quem viveu naquela época para saber de fato. Mas pelos estudos que eu encontrei, a maioria deles, pelo que os pastores falam, sim, era uma bebida que continha álcool. Por quê? A bebida fermentada é o vinho. Toda uva fermentada libera álcool. E esse álcool é o vinho. Agora, o teor alcoólico disso, se era menos, se era mais, isso aí não tem como a gente comprovar. Mas pelos estudos bíblicos, sim, era uma bebida fermentada, ou seja, era o vinho que contém álcool. No Wikipédia, a palavra vinho significa bebida fermentada, que produz álcool. Tá? Vamos ler alguns outros textos interessantes aqui que comprovem isso aí. Gênesis 9 e 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Bom, nós vemos aqui que a primeira vez que o homem teve contato com o vinho foi Noé. Noé, ele colocou as uvas dentro ali daqueles baldes
ou dentro daquelas garrafas, e essas uvas fermentaram, estragaram e liberaram álcool, e ele bebeu aquilo. Ele bebeu aquilo e se embriagou. Então, se o vinho fosse algo que não tivesse álcool, Noé não tinha se embriagado. Porque um suco de uva não traz ninguém à embriaguez. Então, realmente, esse vinho era fermentado, ou seja, sendo fermentado, ele continha álcool. Outra passagem, João 2,10. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Nessa passagem nós vemos que a palavra grega empregada nesse texto é oinos, tá? Oinos significa vinho. Essa palavra é usada geralmente para vinho fermentado, tá? Mas para fortalecer ainda mais essa questão, podemos recorrer a outros textos em que oinos aparece. E não vos embriagueis com vinho, oinos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Observe que Paulo usa nesse texto a mesma palavra grega oinos, que foi usada lá em João 2,10. Além disso, temos, por exemplo, Paulo usando novamente essa palavra na sua lista de qualificações para diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinhos, oinos, não cobiçosos de sorte da ganância. 1 Timóteo 3,8. Observe que Paulo aqui dá essa recomendação aos diáconos para que não sejam muito dados ao vinho. Para quê? Para não se embriagar. Então Paulo comprova mais uma vez aqui que o vinho continha o álcool. Senão, não traria embriaguez, como trouxe lá para Noé. Uma coisa que nos salta aos olhos aqui e que nós temos que ponderar é que o vinho nunca foi proibido na Bíblia. Não tem nenhuma passagem que proíba o vinho. A Bíblia nos adverte que nós não devemos escandalizar os irmãos e que nós não devemos nos embriagar. Eu gosto de um bom vinho. Eu degusto um bom vinho. Degustar um bom vinho é você apreciar o que o vinho te traz, o trabalho, os aromas, o gosto, o retrogosto, o trabalho feito pelo enólogo para aquela bebida. Isso é degustar um bom vinho, com uma comida, com uma carne, com uma massa. Então isso nos traz alegria, isso faz bem ao nosso organismo também. Agora, o embriagar, aí não, aí ele nos traz coisa ruim. Tudo de Deus, Deus não gosta de excessos, a não serem o excesso e o zelo pela sua palavra. Mas o vinho nunca foi proibido na Bíblia, então. Ele sempre, todas as passagens, elas nos direcionam para que a gente não escandalize. Se um irmão não tem 100% de controle para tomar o vinho ou qualquer bebida alcoólica, ele não deve tomar, porque ele sabe que ele vai se perder. Agora, a pessoa que tem o autocontrole, que consegue tomar aquilo de uma maneira prazerosa, isso faz bem, inclusive, para a saúde. Como mesmo Paulo recomendou a Timóteo aqui. Tá? O interessante é que temos hoje, no mundo e no Brasil, vinhos feitos de maneira totalmente orgânica, totalmente natural. E para isso eu indico aqui, na descrição desse vídeo, o meu amigo Piasson, do Atelier Piasson. Ele faz um vinho totalmente orgânico, sem nenhum conservante, o vinho mesmo feito na época de Jesus. Eu já comprei alguma garrafa desse vinho, é um vinho excepcional, um vinho muito gostoso, um vinho realmente que traz aquela leveza do vinho, de um vinho natural. Então eu indico para você, entre em contato com ele e compre pelo menos uma garrafa para você experimentar, você não vai se arrepender. Atelier Piasson. A descrição do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo e o link também. Tudo bem? Além de todas essas benesses que o vinho nos proporciona, quando degustado de maneira correta, como eu falei, sem se embriagar, nos traz alegria e nos traz paz também. Sim, ele nos traz paz. O vinho, ele tem o poder de nos trazer paz, de acalmar a nossa alma quando degustado de maneira correta. Ele nos traz relaxamento. E agora aqui nós vamos à última passagem
de vinho bem interessante para concluir esse estudo. Mateus 26, 29. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. O Senhor Jesus está nos prometendo que no céu nós beberemos desse vinho. O vinho que Ele irá fazer. Talvez o mesmo vinho que Ele transformou água em vinho naquela passagem de Cana da Galileia no casamento. Então, vamos lutar, vamos perseverar, vamos buscar a Deus para que lá no céu a gente tome, a gente deguste essa bebida tão boa quando tomada de forma correta. Deixo aqui meu abraço a todos vocês. Se não se inscreveu, se inscrevam. Gostou da mensagem? Deixa o seu like, ative os sininhos e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!